Hello, everyone, and welcome! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um exercício de repetição, Repetition Exercises. Hoje, nós vamos fazer um exercício para a gente praticar os comparativos, os comparatives. Aqueles que a gente usa para falar que uma coisa é melhor do que a outra, ou mais bonita, ou maior. Então, eu vou explicar rapidinho como são as regras disso, para a gente poder fazer em inglês. E vamos fazer alguns exercícios, porque não adianta a gente só estudar, não adianta a gente saber as regras e fazer só exercício escrito, porque na hora que a gente vai usar o nosso inglês, a gente precisa falar, né? E não tem como a gente parar e falar para a pessoa, espera um minutinho, que eu vou conferir aqui no meu livro, no meu telefone, e já vou falar para você. A conversa tem que ser dinâmica. Por isso que tanta gente tem tanto medo de falar inglês, porque não tem legenda, não tem onde basear, não tem onde copiar, tem que ser ali na hora para resolver. E isso pode trazer um pouco de ansiedade para quem não pratica. Mas se você pratica, é só a hora de você testar para saber se a sua prática está realmente dando certo. Então, isso é como se fosse uma simulação de voo. A gente faz os exercícios, a gente simula a pronúncia das frases e tudo mais, para que você consiga, depois, na hora de realmente precisar falar, as coisas estejam ali dentro da sua cabeça e prontas para usar, tá? E aí você vai usar com mais segurança do que se você nunca tivesse nem aberto a boca para pronunciar essas palavras. Bora lá? Vou compartilhar a tela aqui do material que eu fiz para vocês. E, enquanto isso, eu quero lembrar vocês de se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito ainda aqui no canal, olha lá, subscribe, que aqui eu tenho vídeos, eu sempre trago vídeos com músicas ou com exercícios de repetição para você praticar o seu inglês. E também tem uma parte aqui do meu canal que são vídeos para house cleaners, as pessoas que trabalham com limpeza, tem empresas de limpeza aqui nos Estados Unidos, que querem saber como administrar bem, como lidar com os clientes em inglês. Então, eu tenho várias orientações que eu dou ali sobre esse tipo de negócio, que também é um negócio que eu faço aqui nos Estados Unidos há 15 anos. Então, eu tenho muita experiência e tenho muita bagagem que eu posso passar, mas sempre relacionada ao inglês, uma mistura de inglês, para que a gente saiba que nós estamos aqui morando num país que se fala inglês. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, se comunicar na língua dos nossos clientes, certo? Então, tem essas duas partes, e hoje nós estamos aqui fazendo um exercício de repetição para a gente poder praticar o comparativo, comparative in English. Então, o comparativo em inglês é aquele que a gente fala que uma coisa é mais que a outra, então a gente pode usar tanto o no final da palavra, e aí a gente coloca o than, que o than é como se fosse o do que a gente fala em português. Nós vamos ver melhor mais para frente aqui nesse material mesmo. Ou então é o more, alguma coisa, than, que também é o comparativo. Quando que eu vou saber quando eu uso than, e quando eu uso o more than? Vou mostrar. Então, nós usamos a forma comparativa para comparar duas pessoas, dois lugares, duas coisas ou situações. Como eu disse antes, seria o mais isso do que aquilo. Como nós formamos? Nós colocamos o no final dos adjetivos que são pequenos, e aí ele fica maiorzinho, fica mais bonitinho, sabe? De uma só sílaba. Então, tem coisas que... A separação de sílaba em inglês é bem diferente da nossa em português. Então, não é só uma letra, vamos dizer, uma consoante e uma vogal que formam uma sílaba. É mais pelo som. Então, quando uma palavra for pequenininha, a gente faz ela ficar um pouquinho maior. Por isso que coloca o ER no final. E se, por acaso, for um adjetivo pequeno que já termina em E, coloca só o R, você não vai dobrar o E. Olha uns exemplos aqui para a gente ilustrar. Small fica smaller.
small tem uma sílaba só, é pequenininho. É mais a explosão quando você fala que forma a sílaba do que juntar consoante com vogal, a forma é diferente. Outra palavra também, que um outro adjetivo que é pequeno é low. E aí ele fica lower. Large, larger. Nice, nicer. Certo? E aí, olha só, large acaba com E, só coloca o R, não coloca um outro E. Nice, a mesma coisa. Nos adjetivos que são maiores, aí a gente coloca more, alguma coisa, ou less, alguma coisa, than. Porque eu posso falar que uma coisa é mais do que outra, ou eu posso falar que é menos do que outra, né? Então, por exemplo, quando eu vou usar o adjetivo serious, o serious não é só uma sílaba mais, ele é maior. Então, eu coloco Jack, por exemplo, is more serious than Nikki. Não tem como eu dizer Jack is seriouser. Essa palavra não existe. Até porque ela é grande, ele ia ficar maior ainda. Então, não tem como colocar o ER depois do serious, porque já é um adjetivo maiorzinho. Olha lá uma formação com o adjetivo important. Do you think math is more important than music? Esse then é sempre o do que. A gente usa isso realmente para fazer uma comparação. E depois, usando beautiful e usando less, que aí o less é menos, né? O more é mais do que e o less é menos do que. Seattle is less beautiful than New York. Certo? Lógico que isso aqui são só exemplos. Então, alguns adjetivos que têm duas sílabas, eles podem se formar de uma forma ou de outra. Aí você pode escolher, né? Qual que você acha que soa melhor para você. Por isso que eu falo que a prática é muito importante, porque quanto mais você pratica, você ouve, você aprende, você fala, você consegue reconhecer mais facilmente que um tipo se encaixa melhor na conversa do que o outro tipo. Então, por exemplo, a palavra quiet, que são duas sílabas, você pode falar quieter ou você pode falar more quiet. Simple, você pode falar simpler ou então more simple, porque elas têm duas sílabas, então elas têm essa flexibilidade. Se ela tivesse uma sílaba só, não tinha essa chance. Se ela fosse maior ainda que isso, também não tem a chance. Ou é só ER, ou é só more than. Tem alguns adjetivos que têm uma forma irregular. Então, é igual, por exemplo, em português, a gente não fala esse é mais bom do que aquele, certo? A gente fala melhor. E por que pode ter em português e em inglês não? Alright? Então, em inglês também tem essas coisas. Um exemplo é good. Good, a gente fala better. O melhor, o mais bom é better. Bad, que é o ruim, a gente fala worst, que seria o pior. Far, que é o longe. Falar, a minha casa é mais longe do que a sua, eu posso falar farther, ou então eu posso falar further. E o further também pode ser alguma coisa que está adiante, tanto com relação à distância física, como relação de distância de tempo. Mais para frente eu vou te contar essa novidade, por exemplo. Pode falar, I'll tell you the news further, que aí é a distância também com o tempo. Farther é mais só de distância física. Mas esses são 3 exemplos de alguns adjetivos que têm a forma irregular, que é a mesma ideia dos outros, do ER ou do more than, só que ela tem uma forma diferente, não usa nem o ER nem o more. Então, agora vamos trabalhar, né? Now, let's work. Agora que é a parte mais importante, que eu passei ali, dei uma pincelada rapidinha nas regras,
E o que geralmente as pessoas fazem é que por isso que as pessoas passam anos estudando inglês e não sabem falar. Esse é o seu caso. Porque, olha, vem muita gente com esse caso para conversar comigo. Então, se você só estudar, ou se você fizer só os exercícios escritos, você vai ter o quê? A escrita. Você vai entender a regra. Pode ser, não, eu sei como que é, eu sei ensinar uma pessoa como é a regra, como funciona, eu sou bom nisso. E aí, na hora de falar, falar eu não consigo. Por quê? Porque você não fez exercícios orais. O importante é a gente conseguir verbalizar tudo isso que a gente aprendeu. Praticar. Fazer a boca mexer mesmo, para os músculos ficarem ali acostumados a pronunciar essas palavras. Então, let's work. Example. Big. My house is bigger than Mary's house. Certo? Então, tem a frase aí e você vai substituir o adjetivo aqui no meio e fazer a transformação que ele precisa ter. Let's see the next one. Clean. My house is cleaner than Mary's house. Então, você vai sempre fazer essa frase. My house is alguma coisa than Mary's house. Então, vamos lá ver. Are you ready? I hope so. My house is bigger than Mary's house. Small. My house is smaller than Mary's house. Nice. My house is nicer than Mary's house. Beautiful. My house is more beautiful than Mary's house. Expensive. My house is more expensive than Mary's house. Good. My house is better than Mary's house. Far. My house is farther, or my house is further than Mary's house. Comfortable. My house is more comfortable than Mary's house. Agora eu vou dar uma paradinha de 1 minuto para falar para vocês que tem um curso de inglês, que é o meu curso de Inglês Sem Estresse, que ele é ideal para quem precisa aprender inglês rápido, as bases do inglês, e falar desde o início. Esse é o defeito que todo mundo tem, de estudar anos e anos e não conseguir falar. Então, o curso de inglês, ele ajuda você a aprender as regras ali. Em 6 meses, você já está conseguindo se comunicar. E isso é muito importante. Você não precisa esperar 2, 3 anos para conseguir começar a se comunicar. Esse curso é rápido para você poder realmente conversar em pouco tempo e perder esse medo de falar inglês. Gente, inglês não é bicho-papão, não. Inglês, ele é o link para poder levar a gente a realizar os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas vontades, o nosso emprego melhor que você só não conseguiu porque você não fala inglês. Aquela conversa com uma pessoa que você gosta, mas você não consegue conversar direito, por quê? Porque você não fala inglês. Então, a base para você conseguir começar a se comunicar e perder o medo disso. Ok, vamos continuar. Another one. Olha, um outro exercício aqui de repetição. E agora, nós vamos fazer uma forma diferente. A gente vai falar um exercício diferente. Your car is fast, but mine is... E aí você vai fazer uma escolha. O seu carro é rápido, mas o meu é... E aí você vai escolher faster ou more fast. E aí dessas duas escolhas vai vir a resposta correta. Your car is fast, but mine is faster. Ok? Então,
É isso aí que a gente vai fazer. Vamos lá. Let's do this. Your car is fast, but mine is faster. Your car is good, but mine is... Your car is good, but mine is better. Your car is dark, but mine is... Your car is dark, but mine is darker. Your car is modern, but mine is... Your car is modern, but mine is more modern. Excellent job! Don't forget to like this video. Excelente, gente, é isso mesmo. Isso é só uma pinceladinha, só um pouquinho que você pode fazer para poder praticar. Mas que você pode fazer além disso é formar frases com essas construções. Mas não é frase assim de qualquer coisa, não. Frases que façam sentido para você. Frases que você faça, por exemplo, você tem uma mochila, a backpack. Você sabe que a sua mochila é maior do que a mochila da sua vizinha. Então, você faz uma frase com isso. My backpack is bigger than my neighbor's backpack. E aí, isso aí faz fazer sentido para você. Coisas que fazem sentido, elas entram melhor no nosso cérebro, porque não está fazendo parte da nossa imaginação, faz parte da nossa realidade. E o inglês não é o fim do caminho, é o meio. A gente aprende inglês para poder se conectar com outras coisas, com outras pessoas, né? Para poder aprender coisas para o nosso trabalho. Então, o inglês é o meio para a gente chegar nisso. E para isso a gente tem que saber usar ele. Não é só aprender inglês só para saber falar que sabe falar inglês, mas para poder usar ele para ele ser o meio de outros caminhos, para a gente conversar com uma pessoa que a gente gosta, a gente fechar um trabalho, passar numa entrevista de um trabalho. Então, essa é a real função da gente aprender um outro idioma. Não é só porque eu quero dizer que eu sei falar, eu sei usar o idioma. Se esse vídeo te ajudou, olha lá o que está falando aqui. Don't forget to like this video. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo. Passar para outras pessoas que você sabe que estão aprendendo inglês, que precisam desenvolver. Isso vai ajudar bastante. E daí para frente, tem mais vídeos aqui, tanto que eu já fiz, como eu estou trazendo mais, para a gente poder sempre desenvolver. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar comigo, eu estou sempre disponível lá pelo direct do Instagram, Luciana Saragor. E aí você pode conversar comigo e eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Ok? Thank you very much for watching, and I see you in the next video. Bye!